Chegamos agora aos dois últimos frutos do Espírito que estamos falando. E que jornada boa, né? Mansidão e domínio próprio. Há muita confusão por aí sobre a diferença que existe entre mansidão e domínio próprio. E, de fato, eles são diferentes, embora um dependa do outro. Mas o que tem de mais importante é porque muita gente tem a sua vida travada porque não entendeu mansidão. E muita gente não consegue desenvolver o seu relacionamento com Deus porque não aceitou ser manso. Pode ser que eu esteja falando com alguém agora que está olhando para si mesmo e se sentindo um fracassado espiritualmente. Então é hora de parar, ouvir Paulo, ouvir a Bíblia e ver sobre esse importantíssimo aspecto do fruto do Espírito. Não sai daí, está só começando Fé para Hoje. Topa aceitar um desafio? Saber um pouco mais sobre o Espírito Santo? Qualquer coisinha sobre o Espírito Santo que a gente sabe mais, significa saber mais sobre tudo que ele atua, o que ele faz na gente e nos dá uma visão de mundo. A revista Esperança Novo Tempo, Espírito Santo, Deus dos Bastidores, vai ajudar você nessa jornada se você aceitar o desafio. Liga pra gente, que o pessoal da Escola Bíblica está esperando você para falar contigo. Você pode falar pelo WhatsApp, pelo telefone, pode mandar uma mensagem. Você escolhe essa parte aí. Eles vão te atender, fazer um pequeno cadastro, porque essa revista chegará até você de graça. Sim, a gente precisa só dos seus dados. O envio também é de graça. Então não perca essa oportunidade. É um estudo sobre a Bíblia de maneira ampla, profunda e didática. Muito bom você ter uma revista como essa, que vai ser muito boa, tanto para você como para a sua família. Peça, você não vai se arrepender. Eu vou começar a conversar com você hoje, nesse nosso episódio, falando sobre mais um fruto do Espírito, relembrando algo que se a gente não tiver firme na nossa mente, nós vamos, além de sofrer, fracassar e fracassar miseravelmente. Quando se fala de fruto do Espírito, tem que se deixar na superfície da nossa mente a ideia real de que não há nenhuma possibilidade de se desenvolver virtudes sem a presença do Espírito Santo. O apóstolo Tiago, lá na sua carta de Tiago, ele fala uma coisa que a gente tem que lembrar também sempre quando se fala de Deus e fala de qualquer ação bondosa na terra. Ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva. O que ele está dizendo é que não existe nada de bom em nenhum ponto do universo que não tenha vindo de Deus. Perdão é uma coisa boa. O que ele está dizendo é que não dá para perdoar sem que Deus haja. A bondade é boa. Não dá para ser bondoso sem que Deus haja. Toda boa dádiva vem de Deus, são vindas, ele disse, do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É com essa perspectiva que Paulo fala que bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio não são coisas que se produzem no ser humano. Você pode ler 1000 livros sobre mansidão, jamais será manso sem se submeter ao Espírito, porque Paulo está dizendo que isso é fruto do Espírito. Pensando assim como uma árvore, nós apenas teremos esses frutos se elas chegarem até nós pela ação do Espírito Santo, se eles chegarem até nós pela ação do Espírito Santo. O fruto nasce dele em nós. Tendo isso em mente, a gente vai perceber que os frutos do Espírito também se conectam diretamente a todos os relacionamentos. Aliás, você já parou para pensar se existe alguma coisa que Deus tenha feito que não esteja em um estado relacional? Quando ele define a lei, ele fala de amar a Deus e amar ao outro. A existência está fundamentada em relacionamento. Não é à toa que Jesus colocava as pessoas como prioridade absoluta na sua agenda. Ele veio para as pessoas
As nossas dores, as nossas tristezas, frustrações e mágoas, elas podem vir de muitas coisas, mas a maioria delas está relacionada a relacionamentos, a como a gente lida com as pessoas. Quando a gente olha então para o fruto do Espírito, nós vamos perceber que há amor, há alegria também, há paz com os outros, a paz com Deus, a fidelidade, a longanimidade, a paciência, a mansidão e o domínio próprio estão assim colocados como uma estrutura que molda a personalidade de uma pessoa para que ela se relacione com alguém. Relacionamentos baseados no fruto do Espírito são relacionamentos salvíficos, saudáveis, bons e duradouros. Sem haver mansidão, jamais haverá um relacionamento duradouro. Sem haver domínio próprio, jamais haverá um relacionamento que seja servil. Buscar mansidão, pedir para que Deus desenvolva em nós o fruto do Espírito significa salvar casamentos, salvar empregos, salvar a nossa relação com os nossos filhos, que é tão importante. Significa salvar o perdido. Então, fruto do Espírito não é algo que podemos ter umas coisas e não poder ter outras, porque todos eles são vindos da mesma fonte do Espírito. O fruto do Espírito em nós, começando com o amor, se desenvolve integralmente, do amor até o domínio próprio. E eles se conectam todos uns com os outros. Falando então de mansidão, nós vamos nos surpreender com a característica bíblica de mansidão, que difere e bastante da maneira como as pessoas falam de mansidão na nossa cultura. Eu gosto de cachorros, é um dos meus hobbies. Gosto bastante de cachorros. Se pudesse, eu teria um monte. Tenho experiência de ter criado alguns, não muitos. Eu gostava muito de um Rottweiler que eu tive. E quando alguém pensa num Rottweiler, vai pensar num cachorro feroz. Ele é um tremendo de um guardião, territorialista, não tem medo de quase nada ou nada, muito inteligente, rápido e uma mordida de dar medo em muita gente. O meu Rottweiler foi surpreendente para mim com a capacidade que ele tinha de aprender comandos. Sim, ele era um cão bravo, naquilo que a gente diz de bravo mesmo, no sentido dele ser feroz, ele ser um cão de fato para você ter de guarda em casa. Mas quando eu ensinei ele a sentar, por exemplo, isso foi coisa de minutos e ele já aprendeu a sentar. Não passar pela porta foi coisa de minutos também. Me lembro até de uma experiência que tive, que um cachorro invadiu a minha casa, o cachorro do vizinho, um poodle bonitinho. Um poodle na frente do Rottweiler não precisa pensar muito com quem é que vai morrer. Mas quando ele saiu correndo, este cachorro que eu tinha, que foi adestrado para não passar da porta, o cachorro entrou e a vida dele foi salva. Mas guarda isso aí. Eu também tenho um Shih Tzu. Ele é pequenininho, fofinho, é ele que aparece nas fotos. Na maior parte das vezes que a gente vê pessoas passeando por aí, é o cachorro da moda. Você gosta muito de Shih Tzu. Mas para ensinar ele, por exemplo, a não urinar na casa toda, dá um trabalho danado. Ensinar ele, por exemplo, a ter um comportamento diferente, mais sociável em relação à comida, até hoje eu não consegui. Para onde esse raciocínio nos leva? A palavra traduzida na Bíblia como manso, ela tem a origem grega na raiz praus. Praus significa domável. Essa palavra era usada para classificar, por exemplo, cavalos. Há cavalos que são mansos, ou seja, ele pode ser adestrado, ele pode ser ensinado, ele pode ser educado. E a ausência dessa mansidão faz dele um cavalo selvagem. Mansidão não é necessariamente a ausência de fúria. Mansidão não é, de forma nenhuma, a ausência de uma postura firme diante do que é correto. Muito pelo contrário. A mansidão é a capacidade colocada no Espírito de permitir que Deus desenvolva em nós o que Ele quer desenvolver. Portanto, eu tinha um cachorro, um Rottweiler,
que era manso nesse sentido, porque ele era adestrável. Eu tenho um outro pequeno que não se vê nele muito perigo, mas ele definitivamente não era manso. Ele é fofinho, mas não permite ser adestrado. Há episódios importantes na Bíblia e menções sobre mansidão que dão para a gente uma coluna para entendermos essa necessidade. Primeiro, vamos lá para Paulo, que falou em Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito começa com amor e antes dele falar do domínio próprio, ele fala da mansidão. Há uma coisa importante para a gente fazer ao diferenciar mansidão de domínio próprio. Domínio próprio é a capacidade colocada pelo Espírito de ter as nossas pulsões, nossas paixões, os nossos impulsos controlados e submetidos a uma crença, a uma verdade. Quem tem domínio próprio não significa que ele não fique bravo, mas ele coloca essa fúria na direção que a crença manda. Isso é um domínio. Ele está diante de uma alimentação ou de uma tentação e a força da sua própria natureza, seus hormônios, sua cultura, não é capaz de fazê-lo atravessar as linhas de proteção que a sua crença tem. Mansidão é a capacidade que o Espírito Santo dá de ouvirmos a voz de Deus e nos sujeitarmos ao processo que Ele tem de nos transformar. Então, domínio próprio é a capacidade de conter as nossas vontades. Mansidão é a capacidade de se submeter à vontade de Deus. Conforme eu disse, mansidão não tem nada a ver com ausência de postura. Moisés era manso. Jesus disse, aprendei de mim que eu sou manso. E nós vemos alguns episódios com eles que pela nossa ideia de mansidão simplesmente não tem nada a ver. Mas é com Jesus que a gente aprende muito sobre mansidão e nós já vamos para lá. Paulo está dizendo, antes de qualquer coisa, e fechamos essa parte aprendendo que nós somente seremos mansos se o fruto do Espírito estiver em nós. Mas tem mais uma coisa, a mansidão não é o ponto inicial do processo. É o amor que nos leva a desejar a mansidão e a desenvolver a mansidão. Podemos ver isso de uma maneira mais profunda ainda lá no Sermão do Monte. Imagine que você está sentado no trono de Deus, está ocupando o lugar dele pelos próximos 10 segundos. Você tem tudo que Deus tem pelos próximos 10 segundos. O que você faria nesses segundos? Vou dar um tempo para você pensar. Não vale dizer que você aumentaria 10 segundos para 1 minuto para você pensar melhor. Não faz isso não, mas pensa o que você faria se você tivesse aí o poder de Deus pelos próximos segundos. Se você estiver assistindo pelo YouTube, escreve aí que é legal ver o que você pensou. Já pensou? Há muitas coisas que vêm à mente quando a gente pensa assim, se eu tivesse poder eu ressuscitaria algum parente nosso que se foi e a gente sente muita saudade. Ou de cara, eu pagaria esse boleto aqui, porque eu estou pensando como eu vou pagar. Mudaria nosso status social, econômico. Alguns que são mais altruístas, não. A maior parte de nós pensaria em acabar com a fome no mundo. Enquanto conversamos, crianças morrem de fome. Há tanta coisa que a gente alteraria, né? Mas agora, pensa um pouco mais sobre o que essas respostas significam. Deus está no trono nos últimos 10 segundos. E por que Ele não fez essas coisas que nós gostaríamos de fazer? Quando eu falo assim, se eu tivesse esse poder, eu faria qualquer coisa que Deus não estivesse fazendo, isso significa, mesmo que indiretamente, que eu e Deus temos posições diferentes sobre a fome. Nós temos posturas e decisões diferentes sobre a morte. Eu e Deus discordamos da maneira como Ele está lidando com a vida financeira que um filho dele tem. Um dia, uma pessoa na antiguidade disse essa frase, Deus, se você trata assim seus melhores amigos, não é de admirar que você tenha tão poucos. Ele falou isso em relação aos mártires e pessoas na Bíblia que são amigos e próximos de Deus e que sofreram muito. Mas o manso jamais pensaria dessa forma, porque o manso, quando se pensa em Deus, acredita, pensa, se submete e tem a firme convicção de que a vontade dele é perfeita mesmo quando eu não entenda. Aliás, na maior parte das vezes a gente não entende mesmo,
porque uma mente finita jamais estará no mesmo nível da mente infinita. Uma mente imperfeita não é capaz nem de avaliar a perfeita. Jesus coloca a mansidão num ponto de transformação quando o Espírito Santo está agindo em nós. Lembra que eu falei que ela não é um ponto inicial? Vamos lá. Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, está proferindo o seu mais importante, maior, mais famoso discurso, que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é um código de ética sendo revelado de Deus para aqueles seus seguidores, e nós também, quando ele coloca e estabelece os fundamentos do reino. Ali no Sermão do Monte ele vai falar como nós devemos lidar uns com os outros, lidar com riquezas, lidar com a pobreza, lidar com todas as coisas na vida, lidar com os nossos sentimentos e com a lei. É a lei estruturando a vida. Pois bem, Jesus parte do princípio que ele sempre parte perfeitamente, que nós não somos capazes de fazer tudo aquilo que ele falou para a gente fazer, continuando tendo um coração, uma mente, uma vontade que tínhamos antes dele. Para viver a ética do reino de Deus, precisamos ser transformados para isso. Ele deixou isso bem claro para Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino. Não é só um ingresso que ele está falando. Ele está falando que a ótica e a ética do reino só são cumpridas, repito, por aqueles que têm um coração conectado com o rei desse reino. Aí, quando ele vai começar a falar do Sermão do Monte, ele vai dizer primeiro, portanto, de como essa transformação acontece. Sem as bem-aventuranças, nada do que ele vai dizer depois vai se tornar possível. E ele começa nas bem-aventuranças dizendo assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Sem me demorar muito aqui, há outros episódios do Fé que você pode confirmar e consultar isso. Aliás, eu recomendo que você faça isso, porque tem episódios que se estendem falando disso, de um assunto tão importante. O pobre de espírito é a reação de alguém quando encontra com Deus. Há um exemplo muito interessante de pessoas na Bíblia que são ricos e outros que são pobres de espírito. O pobre de espírito, ele olha para si mesmo e vê em si uma carência total de qualquer coisa boa. Pobreza de espírito não é, para Jesus, ter uma mentalidade frágil necessariamente. Pobreza de espírito não é uma reação precária em relação às coisas da vida. Pobreza de espírito é uma avaliação que uma pessoa tem, olhando para si e fala, Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho nada em mim que eu possa produzir sozinho. O pobre de espírito é aquele que bate no peito quando vai lá para o templo e fala, tem misericórdia de mim, porque ou será a sua misericórdia ou eu não vou conseguir. O rico de espírito é aquele que bate no peito e fala assim, Senhor, graças te dou porque eu não sou como estes. Ele não se compara a Deus como alvo, ele se compara aos outros como alvo. Portanto, ele sempre vai precisar de que alguém peque muito para que ele se sinta santo. Há um exemplo de um rico de dinheiro e rico de espírito. O jovem rico que chegou a Jesus e fez a pergunta, que farei para lhe dar a vida eterna? Põe ele aí no cantinho que nós vamos chegar nele já quando falamos de mansidão. Esse ponto inicial é determinante porque é só o pobre de espírito que vai chorar. Todas as pessoas na humanidade um dia vão chorar. Hoje há muitos choros. Mas o choro não é um sinal de pureza sozinho. O choro não é um sinal de tristeza sozinho ou de coração transformado, porque todos nós podemos estar chorando e todos nós podemos estar chorando por motivos muito diferentes. Alguns estão chorando por aquilo que eles não têm para oferecer, outros podem estar chorando por aquilo que eles não ganharam. Alguns estão chorando porque tinham milhões e agora têm um pouco menos. Outros estão chorando porque não têm o que comer. Enfim, aqui o choro é a tristeza que alguém sente por ser alguém que não está à altura do desejo de Cristo. Ele chora por si, pelo luto do eu, é o arrependimento profundo. Este choro precisa evoluir para a próxima fase, porque senão nós conheceremos o que Deus revela sobre nós mesmos. E a Bíblia é um livro desafiador, não só pelo que ela fala de Deus. A Bíblia é um desafio porque ela fala coisas sobre a gente que nós não falaríamos por nós mesmos e não procuramos pessoas que falam essas coisas por nós. Para nós, né? Mas quando a Bíblia fala de mansidão, ela fala de um ponto seguinte à tristeza,
o choro, a pobreza. Vamos lá. Eu entendi que eu não tenho nada, eu não tenho mérito, eu não posso fazer uma troca com Deus que tem tudo. Essa compreensão de quem eu sou me leva a entristecer-me profundamente. Essa tristeza agora leva a Deus uma sujeição. O texto diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Lembra que eu falei do Rottweiler? Então pega ele de volta e põe ele aqui na nossa conversa. O manso é aquele que chegou para Deus e falou, Senhor, eu não consigo. E agora Deus fala, então eu vou fazer você conseguir. E neste momento, todos os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos são colocados para Ele, para que Ele execute em nós os planos dEle, os projetos dEle e os sonhos dEle. Nós, enquanto cristãos, corremos um sério risco de vivermos a consciência do nosso pecado, a consciência da diferença que existe entre nós e Cristo e a consciência da nossa falha. Mas se nós não tivermos consciência da capacidade de Deus de nos transformar, nós nunca passaríamos e nunca passaremos do ponto da tristeza. E você conhece gente assim? Eu infelizmente encontrei com muitas pessoas assim, que elas entenderam a realidade do pecado, mas não tem nenhuma noção da realidade da graça. Então o encontro com Cristo os fez mais tristes ainda. Lembra do jovem rico? Vamos puxar ele para a nossa conversa. Ele chega para Jesus e a pergunta dele é importante. Que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus foi, guarda os mandamentos. Ele coloca uma ação. Jesus o provoca para que ele raciocine. Ele fala, eu já guardo mandamentos. Eu tenho feito isso desde a minha meninice. Mas quando Jesus fala sobre guardar mandamentos, ele não está falando de um monte de nãos para a vida que define um rico de espírito que simplesmente preenche alguns requisitos e agora ele já se considera um enorme e candidato primeiro a ir para o céu no primeiro turno. Quando Jesus está falando de mandamentos, ele sempre falará da razão de onde os mandamentos partem, ou seja, mandamentos se fundamentam em amor ao próximo e amor a Deus. E agora a prova de amor que Jesus exigiu daquele jovem foi, pega tudo que você tem, entrega aos pobres e depois me segue. Neste momento, o jovem decidiu que o método de Jesus para que ele alcance a vida eterna não é o que ele aceitaria. Eu não quero ter vida eterna desse jeito, eu quero uma outra forma. Isso é o exato oposto da mansidão. Quando nós estamos caminhando e, Senhor, eu preciso ser uma outra pessoa, e oramos assim, Deus fala, vou fazer. Então anote isso aqui, porque é muito importante para mim e para a sua vida. Deus não abençoa seus planos. Essa frase é colocada e popularmente falada, né? Tem até musiquinha, a gente falando disso, a gente até escreve, põe adesivos e posta isso. Como que faz sentido dizer que Deus vai abençoar meu plano se Ele claramente diz que tem um plano para mim? Quando nós nos colocamos diante de Deus, nós vamos abrir mão dos planos para que Ele coloque o plano dele na nossa vida. Se você está dizendo, Senhor, abençoe meus planos, você está fazendo uma oração completamente equivocada. A oração correta do manso é, Senhor, intensifique e execute o plano que tens para mim. Uma outra frase, conectada à mansidão, eu vou até Deus para que Ele me faça forte. Amigo, Deus nunca te fará forte. Nunca. Não há nenhuma história, nenhum registro na Bíblia, em algum ponto onde Deus fez alguém forte. Aí a pergunta fica, mas e Davi? Davi não foi uma pessoa que ganhou tanta força de Deus e matou um gigante? Ou Sansão, que era forte, ou outros que foram fortes diante dos desafios? Vamos voltar para Davi. Quando Davi olhou para Golias, viu aquela montanha de músculo e arma, ele disse uma frase, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Ou seja, Golias está indo contra ele confiando em tudo que ele tem. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não estava se vendo forte. Ele estava, por causa de Deus, com uma consciência tão profunda da sua fraqueza, que ele se conectou com uma força que vem de Deus. Se Deus nos fizesse fortes, nós oraríamos só uma vez e isso já seria suficiente.
Mas a força que veio de Deus para você ontem não serve para hoje. Essa é a história de Sansão. Sansão não era forte em si mesmo. Sansão tinha a força que o Espírito produzia nele. E enquanto Sansão não se conscientizou de que ele era um fraco usado por Deus, ele foi estragando tudo. Mas no dia que ele teve consciência da sua fraqueza, ele fez a oração mais importante da sua vida e nessa oração ele fez a obra para a qual foi chamado. Jesus disse para aquela multidão que o ouvia, cansada, lutando por dentro e lutando por fora. Vinde a mim, ele disse, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei o fardo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Entende como Jesus associa mansidão à paz? Mas entenda uma coisa também, tem uma parte aqui da fala de Jesus que ela é contracultural ou ela é contraintuitiva. Jesus está dizendo para uma pessoa cansada chegar até ele e a gente imagina que a pessoa cansada vai chegar até ele e vai tirar o fardo de si e colocar o fardo sobre Cristo. Mas não é isso que ele fala. Ele diz, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Quando Jesus diz isso, ele fala assim, sabe o que está te cansando? É você andar com o fardo errado, viver uma vida que não é tua e viver uma lógica que não é do reino, isso tudo é muito cansativo. Mas se você vier até mim, eu vou colocar para você a carga adequada para a sua vida. Sim, não é só o sacrifício, é ter ideia de para onde esse sacrifício está nos levando e qual resultado ele gera. Tomai sobre vós o meu jugo, que ele disse. Mas você só pode chegar até Cristo e receber de Cristo um jugo, ou seja, ele colocar aquilo que ele quer que envolva a nossa vida se formos mansos. É a mansidão que permite que o cansado entenda que a lógica de Cristo é superior e o fará descansar. Você viu no programa de hoje que mansidão é a virtude do vencedor. Percebeu que mansidão, sendo gerada pelo Espírito, é a capacidade de sujeição às ordens do Espírito. E essa capacidade é desenvolvida conforme o Espírito Santo ocupa espaço na nossa vida. Você terá muito mais de Deus quando Deus tiver muito mais de você. A sujeição, portanto, é algo indispensável para a caminhada, porque não há transformação do caráter se nós não nos submetermos aos métodos de Deus e transformar o nosso caráter. Posso estar falando com uma pessoa agora que está passando por um enorme sofrimento sem saber para onde esse sofrimento leva. Lembre-se hoje do dia que você disse para Deus, transforme a minha vida. Neste momento, autorizado, Deus está transformando a sua vida na didática dele. No próximo programa nós vamos para o último do fruto do Espírito, terminando essa temporada, e falaremos de domínio próprio. Isso é tremendamente importante para tudo na vida, como os outros frutos do Espírito também. E pode ser que domínio próprio seja diferente do que a gente pensa. Eu espero você.